se reportando ao jogo de ontem. Vamos ver isso? Pode mostrar as imagens. Vai mostrar as imagens aí do jogo de ontem, por favor, que a gente estava falando do Grêmio, interrompeu. A brilhante vitória do Grêmio, maiúscula vitória do Grêmio, jogando fora de casa. Fala, Flávio. Não, e quando o VAR for introduzido no futebol brasileiro, no futebol brasileiro de verdade, porque agora está só na fase final da Copa do Brasil. Copa do Brasil tem. Também os times menores serão reforçados pelo VAR. Os times chamados pequenos serão reforçados pelo VAR contra os grandões aqui do Brasil. E eu queria dizer o seguinte, a Argentina tem 24 títulos de Libertadores. Eu vou dizer o que eu já disse várias vezes, mas eu quero bater nessa tecla o tempo inteiro. A Argentina tem 24 títulos, o Brasil tem 17. Se houvesse o VAR, exame antidoping e televisão, como existe hoje, desde os primórdios... Desde os anos 60? Desde os anos 60, com a primeira edição em 1960, né? O Bahia foi campeão de 59 e jogou jogar 60. Libertadores 60. Se houvesse tudo isso desde o começo, fique tranquilo, amigo. O título da Argentina teria hoje, a gente poderia subtrair 24, eu diria 50%. A Argentina teria hoje uns 12 títulos. E não ganhou só em cima do Brasil. Esse é o primeiro lance que você se referiu. Gente, não tem ninguém na frente do árbitro. Dá uma olhada, Ele não viu isso? Claro que ele viu. Foi chamado pelo VAR. Lógico, vai ver a imagem. Lógico. Aceitou a sugestão. Ele foi impulsionado por Libertadores passadas. Ou seja, jogador argentino faz isso e fica por isso mesmo. Não é assim, não. Agora mudou, Vilmar. Agora não é mais assim, Andrés Cunha. Agora os brasileiros terão a seu lado o VAR. Não tinha ninguém na frente do Vilmar Rodan. Uma vergonha esse lance precisar do VAR. Na hora ele tinha que ter dado o cartão vermelho. Dá uma olhada, olha lá. O jogador na frente dele, tinha jogador. Pelo amor de Deus, na hora que ele pisa não tem ninguém. Não tem ninguém, Abel. Do Tucumã. Não tem ninguém, já tinha passado. Na frente do árbitro. Não tem ninguém, já tinha passado. Já tinha passado. Mas você acha que o cartão que ele deu, Sormani, foi pela falta ou foi pelo pisão? Não, ele deu pela falta. Ele deu o cartão pelo pisão. Não, mas é que tá. Não. A interpretação que eu tive, Sormani, é que ele deu o cartão pela falta cometida. E não observou o pisão. Não observou o pisão. Então, se ele não observou o pisão, ele tem que se afastar porque ele não enxerga. A leitura que eu fiz foi essa. Ele tem que ser afastado porque ele não enxerga. Porque ele está a uns 5 metros do lance, se tanto, e não vê. A distância dele é a distância que a gente estava aqui, que eu estou aqui, para a câmera de televisão. Olha lá. Dá uma olhada, não pisou ainda. Não pisou ainda. Vai pisar agora, Não tem ninguém na frente dele. O cara já tinha saído, Já tinha saído. Ele se inclinou para ver a falta. Então, ele foi impulsionado, volto a dizer, por Libertadores passadas. Porque esse lance em Libertadores passadas, ficaria por isso Como mesmo. diria aquele amigo nosso, normal! Ficaria por isso mesmo. Tucumã continuaria dando pontapé, continuaria com como deu 11 em depois campo. do cartão amarelo, o centroavante dá uma solada no Kahneman. Exatamente. No Jeromel, a solada no Jeromel. E aí, não teria cartão amarelo, teve... Ô, Fazincani, só um minutinho. Esqueci que eu tava falando. Então, ele foi impulsionado por isso. Então, esse jogo seria um jogo que, de repente, o Tucumã poderia até virar o jogo. Com pontapés, com pênaltis simulados, que cansou de acontecer na história da Libertadores, favorecendo times argentinos. Então, de 24, eu jogaria a Argentina hoje, teria uns 12, 13. Os brasileiros têm 17, pulariam para uns 23, alguma coisa assim. E dos outros 4 títulos, por exemplo, o Boca ganhou um título em cima do América do México, apitado pelo Márcio Rezende de Freitas, brasileiro, que foi uma vergonha. O Márcio se equivocou várias vezes durante o jogo. E esses equívocos do Márcio Rezende de Freitas acabaram por beneficiar o Boca Juniors. Se tivesse o VAR naquela época, o Boca não ganhava aquela Libertadores do América do México nem a pau. Se tivesse o VAR na época do Palmeiras e Boca, o Boca seguramente não chegava naquela final, não teria sido campeão. Olha, eu tô assim rapidamente, lembra de um monte de lance. Um monte. Se tivesse o VAR em Santos e Independiente em 64, aí não precisaria nem do VAR. A câmera do impedimento. O Independiente não teria eliminado o Santos nunca. Quantos títulos argentinos do Independiente? O Independiente? Libertadores? Libertadores? Não, argentino. No campeonato argentino? Argentino.
O Independente tinha uma força muito grande na Argentina, na Sul-Americana, na Conmebol. Eu acho que o Independente não é nem o terceiro time a ter mais títulos argentinos. É o River Plate o primeiro, o Boca é o segundo. Depois você me ajuda aí, mano, você que tá pesquisando aí. Porque o Independente se rivaliza com o Racing. Ó, o Campeonato Argentino, eles têm 16, Sormani. 16 títulos? Não é pouca coisa, não. E Copa da Argentina, eles têm 6 também. Não é pouca coisa, não. Então, não é pouca coisa, não. Mas, enfim, voltando à vaca fria. Olha, vamos sinalizar, nós estamos no ano da graça de 2018. Né? Vamos jogar aí mais 20 anos de Libertadores. Quando a gente tiver no ano de 2038, e espero estar vivo nessa época, deixa eu bater aqui na madeira. Vamos bater a madeira aí. Que ano que você quer estar vivo? 2038, daqui a 20 anos, 2038. Eu duvido que a Argentina vai ter mais títulos do que o Brasil. Duvido. Agora, o bastidor vai continuar. Casos como o Independiente Santos vão acontecer. Casos do Boca Juniors com o Ávila e do River Plate, como é que chama o caboclo lá, Pascoal? Do River? É o que foi punido, né? Inventar o VAR no tribunal. VAR no tribunal. Não é, o Piscolite tá jogando um time menor agora, que era o Argentino Júnior que tá jogando. Bom, enfim, esses casos vão acabar acontecendo, vão continuar acontecendo, porque a Conmebol vai jogar de um jeito para time argentino e de outro jeito para times brasileiros e de outras nacionalidades. Zuculini. Isso. Zuculini e o... Mas, escuta eu falando, nos próximos 20 anos, e o argentino não precisa disso, porque o argentino sabe jogar bola. É isso que me espanta mais. Não precisa dar pontapé, não precisa de bastidor, não precisa de nada. Porque o argentino é bom de bola. Os caras são muito bons. Tanto é que a gente toda hora tá indo lá, gente, quando eu falo são os brasileiros, contratar jogador. Olha a bola que joga o Kahneman. Sim, joga muito. Olha a bola que joga o Kahneman. Nós estamos falando do Grêmio. Joga muito. Não precisa disso. Não precisa. Na bola, o argentino ganha, se ele quiser. Mas ele não está acostumado a fazer isso. Está acostumado a fazer outras coisas. O VAR veio para ajudar. O VAR não é o melhor amigo do árbitro, como diz o Simon. O VAR também é o melhor amigo dos times brasileiros na Libertadores e Sul-Americana. Na final do Grêmio e Lanús também teve o lance do VAR e o VAR não foi nem utilizado, né? Mas no primeiro jogo contra o Lanús teve um pênalti escandaloso. Aí é que tá. O árbitro precisa ter culhão pra chegar e falar, eu vou olhar o árbitro. Ele não pode se deixar levar. Já expulsei lá o caboclo deles lá, não vou mais olhar o VAR. Tem que olhar toda hora. E outra coisa, se tá à disposição, usa. O Roldan, se vocês colocarem no lance... Vilmar Roldan, ele mete a mão no peito do Jeromel. Uma vergonha, não pode fazer aquilo. É que o Jeromel chegou babando pra cima dele, ele quis meter uma mala pra cima do Jeromel. Não vai passar pano quente aí pro cara, não. Passando pano não, quero que o árbitro se lixe. Dá uma olhada lá. Ele mete a mão no peito do Jeromel. Isso merecia uma demonstração por parte da Conmebol. Dá uma olhada no que ele faz com o Jeromel. Olha lá, ó. Tá parado. Olha lá, ó. Quem veio babando? Sai pra lá. Parado. Mostra o lance derivo. Não, mas ele nem empurra o Jeromel também. Ele coloca a mão no peito. Câmera lenta não vale. O que vale é o lance normal. Ele empurra, ó. Olha lá, gente. Olha lá. Ó. É que corta. Sai pra lá. É que corta. Chegou lá. Tá cortado. Ó. Ele empurra lá. O Jeromel tá muito perto do árbitro. Ele não precisa chegar àquela distância. Você tá louco, Ele tá mais longe do que o jogador da Argentina. Sormani, ele não precisa chegar àquela distância pra poder reivindicar nada. Pelo amor de Deus. Na hora que ele puxa o vermelho ali, os caras da Argentina quase que beijam na boca do árbitro. Vamos tentar falar aqui também a respeito desse lance do VAR. Primeiro, seria importante hoje a presença do Benjamin aqui. O Benjamin é o maior crítico. Olha, a polêmica da polêmica. Não. Ontem aconteceu um lance óbvio que o árbitro deveria ter visto, não viu, e o VAR reparou um erro. Porque em outros tempos, esse vagabundo ia continuar em campo. Esse safado que pisou no jogador, porque pra isso é safado, gente. Quer que ele se lixe. Você viu o que ele falou depois do jogo? Você viu o que ele falou quando foi expulso? É um escroto. Vê lá. Bota aí que você vai... Ele mandou lá o quarto árbitro pra PQP. Não, o que ele falou do VAR. Mandou. E o que ele falou do VAR? Esse cara tem que estar na súmula. Sim. Ele xingou o quarto árbitro. Ele mandou pra PQP. Ele falou, esse VAR aí é uma porcaria. Então o negócio é o seguinte, não, mas a parada é o seguinte. Vamos ver. Não, mas tem que ter áudio. Tem que ter áudio. Olha lá. É uma porcaria. 3 pontinhos. O VAR é uma porcaria. Mas enfim. Olha lá. Fala de novo. Olha lá. É uma minha. Olha lá. Agora ele vai xingar o quarto árbitro. Aí ele mandou o árbitro pra ponta que partiu. Sim. Olha lá. Não.
Mandou. Mas Vai enfim, naquele lugar, né? Falou. esse Boçal continuaria em campo se não tivesse o VAR. Exatamente. Injustamente ele permaneceria em campo depois de ter pisado no jogador. Então isso prova que o Você VAR acha que isso ele veio pesa pra contra ele auxiliar. depois do julgamento Tem que também? pesar. Fosse um brasileiro aí, Se fosse um brasileiro, pesaria. Não, mas tem que Se pesar, fosse gente. um uruguaio, pesaria, um paraguaio, mas como se tratando Escuta, de... Sormani. Mas não tem que ter o pi, é pra galera saber o que falou. É verdade. E se tratando de jogador argentino, de clube argentino, se bem que o Tucumã é pequenininho, É. mas é argentino. Não vai Ela acontecer. nem fede. Não vai acontecer, não. Mas, enfim. Se é o Felipe Melo que sai dizendo o VAR é uma merda e chega e fala assim pro cara, olha, vai pra ponte que partiu. Ah, amigão, sem jogos. Mas, ô, Sormani, eu só queria falar com relação ainda ao VAR, porque, por exemplo, essa pressão que foi feita aí pelo Jeromel também e depois da expulsão pelo time argentino, isso não pode acontecer, gente. Não pode acontecer. Na Copa do Mundo, Pascoal, você não via jogadores fazendo isso pro árbitro. O árbitro já sabe em momentos que Não, ele na tem que Copa consultar fazia. o árbitro. Na Copa Não, mas fazia. não com a intensidade que é feita aqui. Sim, aqui é Pascoal, atropela. aqui, jogador pede em lateral. Pede em lateral. O jogador não sabe nem onde pode onde não pode usar o VAR. Qual competição que tem e qual competição que não tem. Os jogadores... Porque o negócio é o seguinte, o jogador também, ele é acomodado. curso para jogadores. Não, mas é que tá, jogador, Pascoal. Cara, não é aquele que chegou no Mas é que tá, os caras são Botafogo? acomodados. Jacaré? É isso aí. Não, o Jacaré não ia. O Jacaré? E a Canunha. É, jogou no Botafogo. Os jogadores, Abel, eles são acomodados quando lhe convém também. Porque o negócio é o seguinte, o Gabriel ele participou conosco aqui do Jogo Sagrado, falando que a CBF disponibilizou árbitros aí para falar a respeito de palestras, de como utilizar, quais competições estaria presente ou não. O jogador, quando é para aprender dar aquele like ataque no Instagram, ele consegue. Aí ele aprende rapidinho. Sabe? Agora, quando é pra, olha, que competição vai ter o VAR e que competição que não vai ter, onde pode ser utilizado o VAR e onde não pode, aí o cara tem dificuldade para entender onde que é. Mas, enfim, os jogadores, Pascoal, eles têm que colaborar com a arbitragem também. Por mais que nenhum jogador tenha ido atrás do árbitro na hora que ele foi ver no monitor, mas, cara, reviram o lance na televisão e ainda depois da expulsão tentou fazer rodinha, querendo pressionar o árbitro. Pra quê? Pra que ele olhe de novo no monitor, não vai olhar, a cambada adianta. Não vão olhar. Então, o jogador ele precisa colaborar também. Não, e outra coisa, deveria ter uma determinação por parte da Sul-Americana, é o seguinte, fizer rodinha... Exatamente. Depois que o árbitro decidiu, com base no que ele viu no monitor, se fizer rodinha, cartão amarelo para todo mundo. Cartão amarelo. Na reincidência, persistindo os sintomas, procure o médico. Ou seja, cartão vermelho. Cartão vermelho. Cartão Vai lá, vermelho. Cartão. Porque às vezes até vem do VAR, Sormani, o cara erra. O cara, às vezes até vem do VAR, o cara erra. Eu não lembro que jogo de Portugal que foi, não sei se foi contra Marrocos ou contra o Irã. Teve uma cotovelada do Cristiano Ronaldo que ele deu na cara do caboclo lá, que eu não lembro quem que era Foi também. contra o Irã no final da primeira... Foi contra o Irã. Era pra cartão vermelho. Não deu porque era o Cristiano Ronaldo. Pipocou e deu amarelo. Bundão. Meu neto é fã do Bundão. CR7. Não, o CR7 não Bundão. pode ser expulso. Flavinho, pode, fala tem que você a ser respeito de Não, tudo que você viu aí do VAR. Eu acho que legal? O árbitro já deveria ter expulsado o jogador, mas se por acaso ele não viu, por alguma razão não viu, ele foi humilde o suficiente para consultar o VAR, porque alguém avisou para ele. Ele foi lá, viu, expulsou, tá tudo ok. Eu concordo com o Mano, corrigiu um eventual erro. Eu acredito que o futebol vai mudar bastante a partir de agora, com a adoção do VAR em larga escala. Com a introdução, né? com a utilização mais dos Em larga árbitros, escala. eles aprendendo eu acho a que eles vão utilizar. aprender a utilizar. Eu acho que os jogadores vão começar a pensar duas vezes antes de simular um lance. Eles vão começar a pensar duas vezes antes de fazer uma bobagem que nem esse cara fez. Uma estupidez, pisar nas costas do jogador. Porque as câmeras estão ali, vai ter gente vendo. Eu acho que vai mudar o futebol. Do mesmo jeito que mudou, eu acho que é a segunda grande revolução do futebol. Desde que, por exemplo, proibiram de atrasar a bola para o goleiro. Eu acho que isso mudou o jogo de uma forma muito radical. Deu velocidade, deu ritmo. 6 segundos que o goleiro tem para repor a bola. Que ninguém conta A mesma normalmente, linha do mas impedimento também né? foi importante. Né? Também, mas assim, sem a tecnologia, era só uma coisa para... Antigamente, na mesma linha, era impedido. Era impedido, Hoje não mas é assim, mais. a gente nunca sabia também quando é que estava exatamente na mesma linha. Era uma coisa meio para ajudar o árbitro a tirar uma dificuldade do bandeirinha. Mas atrasar a bola para o goleiro, acho que mudou o jogo. Sim. Mudou o jogo. E o VAR vai mudar o jogo também. Vai mudar o jogo porque a gente vai ver muitas atitudes que são crônicas no futebol brasileiro, especialmente, que não vão ser mais tomadas. O jogador vai ter que tomar mais cuidado, né? Vai ter alguém para mostrar para ele, olha, você é um bobo, você está tentando me enganar, deixa de ser trouxa. Então vai mudar o jogo. E
A coisa vai se aperfeiçoar, eu acho, aos poucos, né? As dúvidas que a gente tem, muitas vezes o árbitro também tem, ele vai consultar mais. Os jogadores vão aprender a não ficar enchendo o saco do árbitro e o aperfeiçoamento se dá também com a questão do comportamento dos jogadores. Eu estou todo com vocês. O jogador precisa parar de encher o saco do juiz. E, aliás, acho que não precisa nem ter recomendação, viu, senhor? Mas se eu sou árbitro, faço a marcação, o expulso vem rodinha, eu já faço assim, ó, pum, 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 pum. Pronto. Acabou. O dia que tiver um árbitro corajoso bastante para fazer isso, aliás, eu reuniria, se eu fosse árbitro, eu reuniria os capitães antes de começar o jogo. Gente, é o seguinte, olha, capitão X, capitão Y, eu apito assim, se vocês não conhecem, eu apito assim. Chegou perto de mim, me xingou, é cartão. Me xingou, é cartão. Não vai ter discussão. Fez rodinha, é cartão amarelo para todo mundo. Tá bom, tá bom. Vocês avisam os seus jogadores, vocês têm 1 minuto para falar com eles ali. E pronto. E aí eu acho que isso pode ser que aos poucos melhore muito a arbitragem. O Abel quer falar, diga, Abel. O que eu acho, o futebol é muito conservador. As pessoas que comandam o futebol, que comandam essas mudanças, International Board, etc. e tal. Eu acho que demorou demais. É espetacular esse auxílio, esse uso do vídeo. Demorou demais. A gente já está cansado de ver em outras modalidades, no basquete, no tênis, no vôlei, enfim. Não vejo mal nenhum. Acho que só vai fazer bem, já está fazendo bem ao futebol e demorou demais para acontecer. Chegou para ficar. Antes tarde do que nunca, né? Não, ainda bem que tem. O Sormani fez aqui a ponderação dele a respeito da utilização, se fosse desde os primórdios, lá dos anos 60 e tal. A gente, eu já vi muita coisa na Libertadores. A gente já viu muita coisa no futebol em geral. Não só na Libertadores, no futebol em relação à Libertadores, nacional, em relação ao futebol brasileiro. Exatamente. Em relação com a utilização das imagens, e se tiver um pouquinho de bom senso para utilizar as imagens, a palavra é bom senso, né? Que o árbitro sabe interpretar os lances. Às vezes é melhor deixar a jogada seguir para ele ver depois o que aconteceu, não ficar interrompendo toda hora o lance, não ficar parando o jogo toda hora, picotando o jogo. Tem muito árbitro que gosta de picotar o jogo, que é para evitar problema para ele. Agora já vai ter o assistente de vídeo para poder usar. Tem muitas coisas que poderão ser aproveitadas. Você quer fazer um sinal, mano? Diga lá. Não, o Abel queria complementar. Só para complementar, em relação à simulação, o Flavinho tocou no assunto, tocou bem. Infelizmente, acho que o VAR ainda não vai ajudar, porque ele só pode ser usado em algum... Quando é pênalti, quando é cartão vermelho. Se ele pode decidir, ele pode ir no pênalti, ver que foi uma simulação. Nesse caso, o cara tem dúvida que foi pênalti, ele vai ver o cara simulou. Pô, trouxa. Vai dar um cartão pro cara. Mas é um péssimo hábito de muitos jogadores brasileiros. Que, assim, eu vejo com pessimismo. Cada vez mais. Outro dia a gente viu o Daverson simulando. Mas você não acha que isso vai educar esse jogador? Paranaense, outro dia, vocês devem ter visto o lance. Ele caiu fora do campo, começou a colocar a mão na perna e se arrastou. Mas, a situação é a seguinte, cara. Por mais que o árbitro não vá olhar no monitor, existe uma comunicação ali indireta que o cara do VAR muitas vezes está falando com o árbitro. O cara está falando aqui, ó, é a segunda vez que o cara está simulando, fica de olho nele. O cara já vai falando aqui, ó. Nesse caso, sim. O cara já vai. Porque ele pode não interferir ali na hora, né? Sim. Com o passar do tempo, ele pode vai haver um entrosamento melhor ali. Né? Com a comunicação é verdade. Da mesma forma que antigamente o pessoal ficava batendo cabeça lá, o árbitro com bandeira para se comunicar através daquele dispositivo, hoje já é uma comunicação aí mais direta, eles conseguem se comunicar de forma melhor. Com o VAR, a tendência de aprimorar o sistema ainda é melhor. Tomara, né? Tomara, muito também chato acho. Essa simulação. Chato pra burro. Mas eu só queria parabenizar também, Pascoal, o Renato Gaúcho. A gente vai ouvi-lo. Você vai falar? Beleza. Agora, vamos ouvir o Renato Gaúcho. Ele falando lá depois do jogo da vitória. Tava sozinho na entrevista ou tava... Quem? Nossa, mas Sormani, você tá parecendo um... Tá sozinho. Não, essa entrevista dele era individual, tinha jogadores, estou comentando. Eu queria saber se a Carol tava lá. Tem o Alisson. Tem o Alisson. Eu conheço essa sua mente aí. E deu passe pro o Alisson, queria saber Vai o lá. importante a presença do Alisson na entrevista. Eu acho que foi importante essa vitória fora de casa. Eu comentei isso com o grupo. O ano passado o Grêmio sempre conseguia bons resultados fora de casa e a gente sabia administrar bem na frente da nossa torcida, na arena, passando sempre de fase, e nós tínhamos que recuperar aqueles resultados do ano passado. Ainda tem mais 90 minutos e nada está decidido. Quanto os 2 anos, na próxima quarta-feira, que eu estou à frente do Grêmio, eu já falei para vocês que é um orgulho muito grande, afinal de contas é o clube do meu coração, é o clube que eu conquistei vários títulos dentro do campo, tenho ajudado a conquistar títulos fora do campo, então é uma honra, é um prazer enorme estar à frente desse grupo também, que eu não canso de elogiar, que é um grupo maravilhoso, mas feliz por comemorar aí na próxima quarta-feira 2 anos, mas nós temos muito trabalho e nós temos 2 competições ainda pela frente, vamos trabalhar para ver se pelo menos a gente conquista mais um título até o final do ano. Aí, então, voltando aí a gente aqui, o Renatão falando a respeito
da vitória do Grêmio. Eu acho que uma vitória sensacional. Para mim, o Grêmio já passou. Precisa nem ter um jogar, jogo Pascoal? de volta. Hã? Precisa nem jogar, não? Não precisa jogar a volta, não. O Grêmio tem muito Pode pôr mais o time B, pode pôr o time Pode B. botar o time B. Manda lá um e-mail lá inscrição. pro Tucumã. Não, tem inscrição. Na Libertadores tem inscrição, tem um limite de inscrição. Não pode. E outra coisa, o jogo da volta tem que ter, porque o Grêmio vai oferir um dinheiro legal. Vai a arena vai estar estar cheia a arena lotada já com sacramentando. os torcedores gremistas lá curtindo o jogo, eu também acho. que E o Grêmio pro tá mano lascado. que gosta desse tipo de coisa, e ele vai falar a respeito do Renato também, a torcida do Tucumã aplaudiu a torcida do Grêmio. Não tem só falta de educação, tem também boa educação. Que bom, né? Tem imagem disso. Eu quero ver o que o senhor vai falar agora. Que o senhor gosta desse negócio. Escuta aí, vai lá. Essa hora que a torcida do Grêmio tá chegando no estádio. Tá chegando no estádio a torcida lá. Eu tô Estão vendo- avaiando, eu tô não estão vendo os gremistas aplaudindo nada. aplaudindo. Eu não tô vendo. Olha lá, escuta aí, seu nome. Aí eles aplaudiram. Porque a torcida do Grêmio deu tchau pra eles. Muito legal. Muito legal, muito legal, muito legal. É legal isso aí, mano. Que é o Tucumã, né, Pascoal? Coitadinho do Tucumã. Eu queria ver se fosse Não, o Boca, o River, Ô, mano, o Penharol. Não ia ter isso, né? Queria Paulo? ver se iam aplaudir. Dependente. Mas quando tem, a Pois gente é. tem que aplaudir também, Dá pra mano. Então, mas imaginar até no o Brasil, coitadinho mesmo do sendo um Tucumã. time pequeno do Brasil, recebendo um Corinthians, um Flamengo, um São Paulo, um Palmeiras, um Grêmio, dá pra imaginar O isso? Aí, agora foi bem difícil, É, hein? o Abel E aí, desmontou mano? você aí, mano. Desmontou Sai dessa aí, você. dá pra imaginar. Desmontou. Não. O brasileiro ele não tem esse tipo de espírito. Infelizmente, o brasileiro ele é muito individualista. Ele não sabe reconhecer, talvez aí o mérito nos demais. Enfim, é difícil até ver um brasileiro. Aí o pessoal do Grêmio tão aplaudiu a torcida retribuindo, do tão Tucumã no retribuindo. final do jogo, olha lá. Porque ontem, até durante o dia, Pascoal, nós Vamos ver o que eles vão fazer no jogo da volta, hein? Vai ter O argentino tratamento lá. tem que ser recíproco. Exatamente. A torcida do Grêmio tem que tratar bem a torcida do Atlético Porque Tucumã. desde o início o pessoal tratou bem lá. Porque ontem, Pascoal, durante a tarde, a torcida do Grêmio estava fazendo até um churrasco numa praça lá na Argentina. E, tinham torcedores do Tucumã que foram lá confraternizar com torcedores do Grêmio. É que dentro do estádio é mais difícil a gente poder ver esse tipo de comportamento. Às vezes na rua é normal, o cara dá um tchau, oi, tudo bem, bom É jogo. difícil pra arrumar uma carne pra fazer churrasco lá. Ali, na Argentina não. É, Na Argentina não tem problema. montanha. A Argentina tem problema. É, Na não. Argentina é tudo boi amassado, Agora, carne boa. me chamou a atenção o pequeno número de torcedores do Grêmio nesse jogo. Pô, quartas de final da Libertadores, pô. Mas é E- em Tucumã, gente. É longe. É longe. 1.200 quilômetros de Buenos Aires. Quer dizer, então, que quando o Boca jogou contra o Paysandu, naquela Também não tinha Libertadores, muita gente, quase ninguém lá em Belém, tinha quase ninguém. Tinha lá um punhadinho de gente lá. Não, gente. tinha porque tem um monte de argentino aí que fugiu da Argentina para abrir pousada no Nordeste. É verdade. Então eram locais já. Eram uns decassegues argentinos. Teve isso também, né? Eu achei Sim. que pela força da torcida gremista, pela maneira com que o torcedor do Grêmio torce e a ligação que existe do torcedor com o time, ainda mais o torcedor gaúcho, né? Que a gente vê, ele é um torcedor diferenciado, né? Eu esperava mais, sinceramente, eu esperava mais. Esperava mais. Certamente, se fosse em Buenos Aires, ia ter muito mais. Ah, claro. E, em Tucumã Buenos Aires, ali, e vou dizer Como pra é que você, faz para chegar em Tucumã? como é que faz pra chegar em Tucumã? ônibusão, Vai- ou dois- Não, o pessoal foi, o Grêmio foi de avião de Buenos carreira Aires? até Buenos Aires e lá trocou de voo até Tucumã. Lá Não, tem a- aí pegou uma jangada e 2 cipós. aí Então, se chegaram. for tudo isso, eu vou retiro tudo criticar. que eu falei Não na vou torcida do criticar. Grêmio. Não, mas Então, ô, Pascoal, vamos na mudar boa, lá, já a torcida do Grêmio tá já entrou- poupando os esforços aqui pro jogo de volta, né? Lógico, vai ficar gastando É dinheiro um aí. estádio menor Agora também, tava talvez o louco número de futebol. ingressos fosse menor. Atenção que Agora agora- já está poupando, já está economizando para o jogo da semifinal. Também tem isso. Também. Contra o River Plate ou Também tem. Possivelmente. O Flavinho vai dizer Grande agora, de qual time nós vamos falar agora? Não fala, são Mas nós não falamos do Grêmio. 2h40 e nós Só ia vamos falar do Renato ainda. Pois Só para falar a É que respeito do Renato Gaúcho. O pessoal da produção São pediu- quase 2h40 nós não falamos rápido, do então, Corinthians só queria, ainda. Só queria elogiar a postura do Renato Gaúcho Vem do nesse Flamengo. jogo, porque o Renato Gaúcho, ele foi um cara extremamente inteligente em colocar esse Alisson aí. Esse menino era dúvida até instantes antes da partida, mas o Renato foi lá e colocou o moleque, bancou e o moleque foi o Mas destaque ele do tá jogo. jogando pra caramba. O Ramiro- Ele fez o gol que salvou o Grêmio na Sim. fase anterior. Tá com, todo jogo entra contra Mas o ele era Paraná a sábado, terceira arrebentou opção. com o jogo. E o Renato colocou ele para jogar. Então- O Ramiro jogou mais recuado no meio-campo, junto com o Cícero também e com o Maicon. O Luan jogou centralizado, já que o Grêmio estava jogando seu centroavante. O Renato tem esse time do Grêmio na mão, Luan Pascoal. O que voltou ele a fizer jogar dá mal. certo. O Luan não está num bom momento da carreira dele. A bola tá fugindo dele. Tá jogando mal.
E ontem, se ele tivesse sido substituído, O Grêmio Não, lá, é que não tem Cebolinha que pôr, né? jogando Não. muito e o Alisson jogando demais. você pode colocar o Douglas. Que é de centroavante? Você pode não tem jogar a mesma Ramiro, mobilidade. Douglas e o Everton. E na frente você coloca o Jael. Pô, Mas tranquilo. o Jael ainda vai levar um Jael certo ontem- tempo para poder voltar, né? Não, parece que o Jael vai jogar o próximo jogo, acho que ele já tá apto. Já? Depois da cirurgia? Tão rápido assim? Será que eu tô confundindo? Que não, Tô hein? confundindo, acho que ele... Tá equivocado, Jael Jael não, não joga Jael agora tá não. voltando o André teve uma lesão no tornozelo, certo? O Grêmio tá sem centroavante. Tá sem É por isso que o Luan E jogou o Alisson tá improvisado de fazendo o camisa papel 9 dele de maneira brilhante. Fazendo aí o- E os parabéns pro Renato, completando hoje 2 anos de Grêmio, com mais uma vitória. Boa, Renato. A líder, vou dizer um negócio pra você, campeão da Libertadores e já passou pra semifinal da Libertadores Campeão na também. Copa do Brasil também, né? Mas tem. Campeão na Copa do Brasil em 2 anos. Campeão na Copa do Brasil, campeão da gaúcho, Libertadores, campeão da Libertadores. É. E tem também ótimas condições de ganhar a Libertadores esse ano, por que não? É evidente que E pode. sendo bicampeão, Recopa, algo... Da Recopa. Da Recopa também. Recopa em cima do Independente, bem lembrado. E o presidente do Grêmio, o Romildo Bozan, disse que a intenção dele já é conversar com o Renato antecipadamente para renovar o contrato do Renato Aí até eu 2019. Aí eu quero ver. E eu acho que o Renato renova. Eu, se fosse ele, renovava. Por mais que exista o interesse indireto do Flamengo, porque Eu, o se Flamengo fosse ele, sonha com o Renato Gaúcho há algum tempo, mas eu, se fosse o Renato, Pascoal, por que ele vai trocar o certo Claro. pelo certo? O Flamengo nesse turbilhão político aí, esse clima aí por trás ali nos bastidores, aí atrapalhando dentro de Acho campo. que se o Landim ganhar, Não trocaria, não. não vai ter problema nenhum. Ele tem maioria e tal, vai ser tranquilo. A tendência é a vitória dele. E não vai ter. Agora, ele vai ter que montar um time. O Grêmio já está montado. Ele montou o Grêmio. Ele não, as ele não peças que ele montou o Grêmio. levou lá. Não. Quem? Ele pegou um trabalho já feito pelo Roger. Não. Queiram vocês. Não, mas ele ou levou um monte de gente pra lá. Sim, gente. mudou, Jael, claro. ele levou. O Revelou o Cortez, Arthur. O Arthur. Puxa, eu vou. Mas- então, Léo mas- Moura, né? Mas o existia- volante que agora saiu, que já era existia do Atlético uma Goianiense, filosofia Jailson. de jogo lá. Hã? Já existia uma filosofia de jogo. De quem? Do Grêmio. Pô, claro. Jesus! Tá bom. Jesus tem que me dar paciência, porque não é possível, tenha nada. O Renato modificou tudo. Não, o mudou Renato é nada. campeão da Libertadores, é Mudou campeão nada. gaúcho, tá outra vez bem na Libertadores, ganha campeão da Copa. Para com esse negócio. Não. Para com esse negócio. É o Renato. É o Renato que Ele ganhou. tem É o méritos, Renato, não tem ele- zero. Ele conseguiu passar o Grêmio na parte mais alta da prateleira. Coisa que o Roger não ia conseguir. Deu pra Puxa ver. vida, ainda bem. Mas ele pegou um trabalho, não foi do zero. O Roger pegou um trabalho do zero quando ele herdou o Grêmio do Filipão. Ele pegou do zero. O Renato não pegou do zero. O Filipão também não pegou um trabalho do zero no Palmeiras. Não pegou também. Entendeu? Claro, eu não estou tirando os méritos do Renato de jeito nenhum. Eu acho que sem ele não teria vencido. Com o Roger não dava para ganhar. Mas ele não pegou uma terra arrasada. Longe disso. Ô, Pascoal, só uma Diga. informação então para finalizar agora com relação ao Grêmio. O STJD está oferecendo uma denúncia contra o Renato, o Portaluppi, é o técnico do Grêmio, e o Maicon pela confusão no Grenal. E vendo alguns tópicos aqui também do julgamento, senhor Mani, ó, o Inter ele pode ser condenado a pagar uma multa de R$1.000 pelo atraso de 1 minuto. O Péricles Bassols, o árbitro da partida, também foi enquadrado aí no artigo 260 por omitir-se no dever de prevenir ou coibir a violência ou animosidade entre os atletas. Porque quando a gente fala também, olha, o árbitro tem que ficar de fora, o árbitro tem que deixar o pau comer, ele pode ser enquadrado também por não prevenir ou coibir ele a tem que violência. ficar de fora, mas ele tem que dar o cartão para quem ele viu. Não, é isso que Não, eu tô dizendo ele, não. O artigo fala aqui, ô Pascoal, ó, É isso que ele tá dizendo. omitir-se no dever de prevenir ou de Exatamente, não é dar coibir cartão. violência ou animosidade entre os Tentar atletas. resolver a parada. Esse comportamento que a gente prega aqui também pode colocar o árbitro numa saia justa ali diante do STJD, Então o porque Vilmar pelo Rodão tinha regulamento... razão de segurar o Jeromel aqui, né? Não, meter a mão no peito. Ah, não. ele... Ah, Já mas agredi, não. Não agrediu, tá Ele louco? tem Que que agrediu? ele tem que não ele tem que agrediu o cara. apaciguar os ânimos. Ele tava na dele, então. Eu tomo como exemplo sempre, que é o campeonato que eu assisto, mesmo que é da NBA. Os árbitros lá, eles nunca ficam assim olhando. Não, eles vão lá, segura, tal, vai pra lá, vem os pra caras cá. têm o dobro de altura Não deles. é fácil segurar. E não é fácil segurar aquela rapaziada, não. Eu porque vejo os caras o 2 metros comportamento ali. da arbitragem na NBA é completamente diferente da arbitragem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, incentivado por grande parte da mídia, não tem que fazer nada, tem que cruzar o braço e olhar. E depois dar cartão. Não é assim, não. Se você pode impedir que o negócio descambe para violência, você tem um dever. É o dever também do árbitro.
Eu acho que é isso que prevê o regulamento aí. Sim. É o que tá escrito aí, vamos Artigo ver o julgamento 260. que vai rolar. Que hora que você falou? Que horas são? Você falou que não... Eram 2h40, agora são 2h46. E até agora? Não falamos do Corinthians. Precisa Tá falar. brincando? Precisa falar alguma Podia coisa. ter ficado Vamos falar. Alguma coisa. Você podia ter Vamos dar um ficado up nesse Não, programa, precisa então, falar. né? Vamos dar um up. Até porque agora o Palmeiras nada? se não tiver não nada. dá audiência. O Grêmio também não dá audiência. O Corinthians é o carro-chefe, né? Não é verdade. Lógico que é. Não é verdade. Não é verdade. Não tem nada do Corinthians, mas nós vamos falar. Eu topo falar primeiro do Flamengo. O Corinthians, mano, treinou bem sem parecido. centroavante. Olha, Hoje de manhã, o Roger já perdeu a vaga. Mano, tá vazado, tá indo na sua. E a presença do Fagner também, né, Pascoal? Cogitava uma possibilidade do Fagner perder o jogo do final de semana contra o Inter. Por quê? Mas hoje ele treinou normalmente, pelo desconforto que ele tem ainda aí com relação à lesão. Mas pelo que ele mostrou hoje no treinamento, ele vai para o jogo. A menos que exista talvez um desconforto durante esses últimos dias que antecedem a partida e ele seja preservado para enfrentar novamente o Flamengo aí pela partida da quarta-feira que vem pela Copa do Brasil. Vamos aguardar, né, Pascoal? Mas a novidade é justamente o fato do Corinthians ter treinado sem o centroavante, sem a referência. E faz bem o Jair, cara, porque o Roger, infelizmente, com o esquema que o Corinthians tem utilizado, a bola tem chegado pouco no centroavante. E ter um cara ali, sozinho, ilhado, é jogar com a menos. Tá, e no meio-campo? Meio campo, Pascoal, continua da mesma forma ali. O Gabriel continua no banco do Ralf, o Douglas continua jogando. O Romero está no time, o Cleison também. Mas acho que o Gabriel vai jogar agora porque o Ralf está suspenso. Sim, né? sim, mas É isso. a predileção do Jair Ventura pelo Ralf, Pascoal, também acho que é equivocada, cara. Eu acho que o Gabriel hoje, fisicamente, é um Não, jogador o Gabriel vai mais inteiro jogar do que o contra o Ralf. Internacional. Vai jogar. Sim. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Abel. Torcedores do São Paulo e do Palmeiras vão secar, vão torcer a favor do Corinthians? Eles não vão revelar isso publicamente, mas vão. Ah, vai ter isso? Torcedor de São Paulo no domingo estarão todos com a camisa do Corinthians por baixo. Não, fala assim, Abel. Torcendo contra o E Internacional. do Palmeiras também? Porque o Palmeiras O Palmeiras também, um pouco menos, que o Palmeiras está preocupado Mas com o corintiano Libertadores. aceita esse tipo de reforço na torcida, mano? Ah, Pascoal, acho que isso aí é uma grande bobagem, cara. O pessoal, olha, o São Paulino vai torcer pro Corinthians ganhar do Inter. Não vai, cara, não vai. Temos ainda inúmeras rodadas para vai terminar sim, o campeonato. vai sim. Ah, não acho, viu, Abel? vai. Sabe por Primeiro quê? que o Corinthians não tá na briga. O O Corinthians São não tá na Paulo briga. só depende dele, Flavinho. Ele não vai Ó, torcer, já o São falei, Paulo não vai vai- pegar o América. Só depende dele, mas se ele empata, por Se exemplo... se alguém ganhar do Inter, Inter ajuda, fez. né, mano? Ô, Se o Corinthians fizer o papel dele, que é ganhar do Internacional, você acha que a torcida do O São Paulo não vai papel, achar pera um legal? pouquinho, pera um pouquinho. O papel desse jogo é do Internacional ganhar do Corinthians. Mas o Inter Ele pode tem a vir com obrigação vários de ganhar o desfalques, hein? jogo, mas tá lutando pelo título, tá lá Tava lutando pelo título cabeças. contra a Chapecoense também. que Sim, o Inter e fez? perdeu. Pois é, não cumpriu, não fez a sua obrigação. Tem a obrigação de ganhar o jogo. O Inter ele não vai ter o Vitor Cuesta. Foi expulso. O Dourado ele sentiu uma lesão também, ele virou dúvida para essa partida. O Nico Lopes também ele saiu na última partida. Botou uma bolsa de giro no jogo. mas é dúvida. É dúvida. É Então, por isso que eu tô mas falando, quais pode são os- ser. Ah, pode E ser. Pode ser que o Inter tenha pelo menos aí O uns 4 Corinthians, se desfalques. tivesse E que o Leandro jogar Damião com- também virou dúvida. O Corinthians Mas o Leandro Damião é reforço, Não é. amigo. Não, ele é o reserva Leandro- hoje, ele não é o titular. Leandro Hoje ele não é Damião é titular. O reforço. Leandro Damião ele participou dos Jonathan principais Alves é o lances. titular. Jonathan Alves. Mas que é ruim. Mas que é é o titular titular é do ruim. Internacional. Ele se destaca mais pelo aquele cabelo amarelo feio dele lá do que pela bola que ele joga. Mas o Leandro Damião, ele foi injustiçado naquela partida contra a Chapecoense, Pascoal, porque por mais que o Jandrei tenha sido um monstro, ele pegou o pênalti, depois no último minuto ele pegou mais uma bola com o pé esquerdo ali, o chute do Leandro Damião, mas aquele lance lá, o cara tinha que mandar voltar a penalidade. Tinha. O André, ele certeza. adiantou 2 passos ali, ele certeza. quase pegou na bola antes do Leandro Damião Eles bater. nunca mandam voltar, os caras se adiantam direto. Mas o Ali foi goleiro usa escandaloso, esse né? artifício, mano, porque sabe que o juiz não tem coragem de votar o pênalti. Não manda voltar. Ainda mais na Arena aqui no Condá, Brasil né, não manda Pascoal? votar. Aqui não manda. Hã? Mas dava aos pra 49 mandar. do segundo tempo. Manda voltar? Aos 40, mas nem a pau. Flavinho, me diz uma coisa. O São Paulo vai jogar no sábado contra o América. Sim. Qual é a tendência? ganhar o jogo. E depois no domingo, você acha que o torcedor de São Paulo vai olhar pra quê? Vai torcer pro Corinthians. Óbvio que vai torcer pro Corinthians. Claro que ele não vai vestir a camisa do Corinthians, ele não vai vibrar com gols do Corinthians, sair pulando, soltar rojão. Mas vai torcer pro Isso é Corinthians. torcer. Primeiro porque o Corinthians hoje não é adversário do São Paulo. O Corinthians hoje é um adversário Não, menor. o Corinthians ele do São joga Paulo. contra a Marciano. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. São bobagem, são bobagem. Vou botar São o bobagem. óculos pra ouvir melhor. Pera lá, Bobagem pagar assim. Deixa eu falar. Ele ia ter um carro velho. Deixa ele falar, cara. O Corinthians não está no mesmo patamar que o São Paulo. Não é um Quem tá a adversário portuguesa, do que São não tem nem Paulo. série pra jogar ano que vem. Não, a portuguesa é outra história. Deixa ele falar, mano. Não, é melhor então, não. Ele coloca a credibilidade o do programa torcedor em do xeque, São essa Paulo, declaração o torcedor do São ridícula Paulo hoje, Você falou o o São Paulo que luta pelo título, o torcedor
torcedor de São Paulo olha para o Corinthians hoje com uma certa indiferença. Não é um Indiferença eu olho pra você. Não é um rival. Seu repugnante. Não é um rival direto, imagina. O Corinthians está tem que ter paciência. O Corinthians está Tem que lutando ter por uma paciência. Sul-Americana ali, no máximo. O São Paulo luta pelo título brasileiro. Isso. Então, Sul-Americana não, o Corinthians tá brigando pela Copa do o torcedor Brasil, de São seu Paulo hoje, jagunço. ele olha pro Corinthians como ele olharia pro Atlético Paranaense ou pro Botafogo do Rio, sei lá, alguma coisa assim. Porque não aparecer nas costas do Corinthians. Não tô querendo aparecer nada. É porque realmente não importa muito pro São Paulino hoje. É um time menor em relação ao São Paulo hoje? Hoje é um time menor, é um time que está lutando pelo 10º lugar do É o campeonato. campeão paulista, é o campeão brasileiro. É um campeonato menor, igualmente, né? É o Corinthians, você tá louco? Sim, mas as coisas mudam, Quem é o gente. atual campeão brasileiro, meu senhor? A preocupação do São Paulino Paulista, hoje... Corinthians. Preocupação do São Paulo Semifinalista hoje... da Copa do Brasil, A preocupação Corinthians. do São Paulo hoje é o Palmeiras, é o Internacional O e Atlético o Mineiro. Flamengo. Não, já não é mais. Grêmio, o Grêmio. Esses times maiores, esses times que são hoje times de ponta de tabela. O Corinthians, como é um time de meio de tabela, é um time que ele se equivale ao América Mineiro, ao Atlético Paranaense, mas não é algo que preocupa muito o São Paulo. Então o cara torce. Vai pra uma declaração imbecil. Mas você acha que o cara está preocupado com o Corinthians hoje? Tem certeza do que você tá falando? Absoluto. Mas o Corinthians Pergunta pode pro São Paulino. Mas o Corinthians Pede pro São pode Paulino ajudar. mandar e-mail, mandar O Twitter Corinthians aí. pode Ó, ajudar. 40 do primeiro tempo, Ah. tá? Na Arena em Itaquera. Taqueirão. O Internacional... Arena Corinthians. Arena Corinthians, em Itaquera. Sim, não, é porque ele fala Itaquerão de forma Ah, tá. pejorativa. Então, o Internacional tá ganhando de 1-0. Sim. Aí vai lá, o Corinthians faz 1-1. Torcedor do São Paulo em casa. Vai vibrar com esse gol ou não? Ele não vai vibrar, ele não vai sair pulando. Mas é claro que ele vai fazer. Vai ficar feliz? Putz, que bom. Internamente. Pera, deixa eu ver. Eu acho que o corintiano- Você assistindo o jogo, você é São Paulino assistindo o jogo. Ah. Você tá lá vendo o jogo. Vai lá, vamos ver o jogo. Sai o gol do Corinthians aos 40 do segundo tempo, Empatando com o Internacional. Não, vencendo o Ganhando, Internacional. Que bom. Que O gol bom. foi marcado por... o gol foi marcado por... Romero. Não, Romero não. Não, o gol do Corinthians? Vamos ver. Escolhe aí. Jadson. Yadson. Já jogou pra nós. Mais um pra nós, é isso? Já jogou pra... Nos ajudou. Que Nos bom. O ajudou. goleiro... O Walter... Vou até, Walter, o Cássio não joga. o vou Walter até faz tomar gol. uma cerveja barata hoje pra comemorar. E o Walter entra no lugar do Cássio e faz grandes defesas, inclusive pegando um pênalti. O Alta, que grande goalkeeper. Ai, que maravilha. Aí. Que grande goalkeeper. É maravilha, bicho. Você acha que o São Paulo vai torcer pro Corinthians, cara? Tá na cara. Ô, imagina. Pede pros caras escreverem aí no Twitter. Ô, Pascoal, se fosse a última rodada do Boa, Campeonato boa, Brasileiro, Vou perguntar, vou botar aí no- boa. vou botar de no peito no lance. hashtag. Vem no hashtag aí. Corinthians e São Paulo. Você é torcedor do São Paulo Futebol Clube? Torce pra quem? Você vai torcer pra quem? Corinthians vai- e Inter. vai ver o Corinthians jogo, e Inter. Corinthians Internacional. Corinthians Internacional. São Paulino, vai torcer pra quem? Você, São Paulino, vai torcer pra quem? Lógico. Corinthians Internacional. Pascoal, nada Você que é São Paulino, vai justifica torcer. Manda aí na essa hashtag. Como não? FS Quer ser campeão Rádio- brasileiro. Você mas se fosse a vai última monitorar rodada aí, do campeonato, Fabinho? tudo bem, não é. Não, mano, é. imagina, são Você acha 3 que o cara pontos. vai passar recibo, Pascoal? Você acha que o cara vai votar na enquete, vou Não vai torcer pro assistir o jogo. Corinthians? O cara pode não vai assistir o admitir, jogo. mas vai torcer na hora. Será? Pode votar, o voto é anônimo, não vai contra o aparecer. Internacional. Espera um pouquinho, o São Paulo joga sábado. Eu O São sei. Paulo joga sábado. Se o São Paulo ganhar Ganha do o jogo América do América. sábado, vai ficar super interessado E no jogo, domingo vai lá na hora do almoço, até almoça um pouquinho mais tarde e vai assistir o jogo lá, tá? E vai torcer pro Inter, é claro. Vai torcer pro São Paulo. Vai almoçar pro na hora do Corinthians. jogo. Ninguém almoça. Foi 4 horas da tarde. Vai fazer, vai, na hora do Cara, chá. que rico que almoça. O jogo é na Arena do Corinthians. Na hora do tea. O jogo é na Arena do Corinthians. Do chazinho da tarde. O São Paulino lá com o chazinho com torradas. Vai assistir o jogo do Vai Corinthians. com o Hobby? Um hobby de chambra. Hã? Com bordadas. E vai torcer pro Corinthians, é claro que vai. Consegue desagradar os dois. Ele consegue cretino, desagradar é isso os que ele é. dois. Agora, Perfeito cretino. se Ele fosse consegue. no passado, não no presente. O presente hoje é um presente, né? Que não tem equivalência. Se Sim. fosse no passado, ele torceria? Pelo Corinthians? Isso. Em que passado você quer dizer? Sei lá. Quanto tempo faz com isso? Na época que o Corinthians não ganhava o campeonato nenhum? Isso. Faz tempo, hein? Faz tempo que não ganha campeonato Foi muito nenhum, hein? tempo também, hein? Todo Não era ano tá vivo, então dá uma beliscando, né, chupada aí, mano? ó. Ó, Todo todo ano ano tá o Corinthians beliscando. não tem time de 2008 pra cá, Pascoal. Não é no Brasil, na América do Sul, mais vitorioso que o Corinthians. Não tem. Isso aí acabou, né? Não tem. Pode esquecer. Porque Acabou, eu vi essa no começo fase- do ano, o Campeonato Não, Paulista. acabou. Eu vi falando sério. no ano passado, o Chegou Campeonato a conta. Brasileiro, Paulista do ano Ainda bem que passado. você Fez viu o como é que foi o time. Campeonato Paulista e de que forma foi, né? Foi o quê? Parou lá no STJD ainda, tem mais. Peraí,
Parou vírgula. O campeonato... Peraí, acho que o senhor não está atualizado. O senhor não está atualizado do que aconteceu. A taça está exposta lá no Parque São Jorge. Não, tá lá. Se você quiser ir no domingo lá para prestigiar, você pode ir lá tirar uma selfie, uma foto. Mas da forma que foi. Mano, com todo... forma que foi, vírgula. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema com o Corinthians, muito pelo contrário. Você quer dizer muitos títulos do Corinthians? Não, muitos não. Este título teve uma interferência direta, de interferência externa direta. Eu não tenho dúvida sobre isso. Aí sabe o que o senhor pode fazer? Eu não nasci de botina. Ó, o senhor pode fazer o seguinte. Eu não sou jacaré. Compra uma passagem junto com a diretoria e vai pra Suíça reivindicar lá. É óbvio que teve interferência externa. Não dá pra se provar, porque a criptografia do rádio não pode ser quebrada. Mas qual eles que é a não sua prova? Permitiram isso, não tinha gravação. Mas teve uma interferência externa Pascoal, clara, evidente. Pascoal, essa é só a minha visão do fato. Bom, ok, uma só visão distorcida do fato, inclusive. Só a minha porque visão do fato. eu acho que se fosse uma prova tão cabal como você está pregando, que é, Pascoal, eu acho que, no mínimo, esse negócio deveria ser julgado. E deveria ter sido pela Federação Paulista. A Federação falou que o Palmeiras perdeu o prazo para poder apresentar a o Federação requerimento. que perdeu o prazo. O Palmeiras entrou com... E para completar o negócio, pra você ver como é que as coisas funcionam. Lembra no dia que aconteceu que eu falei? Escreve aí, o ano que vem tem VAR no Campeonato Paulista. Isso já contrataram. Já você contrataram está equivocado. por 30 paus a menos do que o da CBF. Pascoal, já existia a notícia de que o VAR seria utilizado. Existia sim. Não existia nada. Existia sim, nem tanto plano tinha para isso, foi fazer depois. Pascoal. Já existia sim a possibilidade do uso do VAR em algumas competições do Campeonato Brasileiro no segundo semestre de 2018, no caso esse ano, e no Campeonato Paulista de 2019. Isso daí já estava pré-estabelecido. O Palmeiras, ele coloca na própria carta, Pascoal, que ele exige, para que ele dispute o Campeonato Paulista do ano que vem, a presença do VAR. Mas já existia, sim, o planejamento da federação da utilização do mesmo para o ano que vem. Agora, com relação aí ao que o Palmeiras alega, até pode ser, Pascoal, eu não estou descartando o fato de ter ocorrido uma interferência externa, mas eu não posso assumir aqui que de fato houve. Qual que é a prova cabal que eu tenho disso? Qual que é a contundência que eu posso afirmar isso? Eu não posso. Uma coisa é eu achar, você fala, o que você acha? Eu acho que alguém deve ter buzinado alguma coisa lá para o quarto árbitro, mas é achômetro, eu não posso falar, aconteceu. Qual que é a prova que eu tenho que aconteceu? Não tem a prova. E aí, Pascoal? Não tem a prova. É sua vez agora. Eu estou dizendo para você é o seguinte. Tréplica. Para mim. Então, mas aí é um achômetro. Para mim, Oswaldo Pascoal, jornalista, que passei 40 anos da minha vida tomando chuva atrás do gol, na beirada do campo, vendo que eu só não vi cachorro voar no futebol. Só cachorro voar eu não vi, mas ainda vou ver. Daqui a pouco eles vão, cachorro vai aparecer voando. Eu já vi um monte de coisa. Isso, para mim, teve interferência direta externa. Direta. Fico com a opinião do Flávio. Se as pessoas fossem mais sinceras, mais transparentes, honestas, esse fato já estaria completamente superado. Ou seja, o Corinthians não teria sido campeão paulista, é isso? Eu não sei, porque de repente o Cássio poderia até pegar o pênalti. Ué, podia. E não foi pênalti, a parte desse princípio, o Rolf toca a bola. Pra mim foi pênalti. Pra mim foi pênalti, mas eu parto do princípio do que eu vi, o lance de pênalti. Eu também vi. Então a gente toca a bola e a bola vai remoer isso aí, a gente vai... Ó, pra completar... Bola, jogador, tudo. Pegou a bola. Chegou dando... Não bota em contato, você não quer contato, vai jogar peteca. Do outro lado da quadra de peteca, ninguém vai te encostar. É proibido pela regra do futebol. Que foi faltoso? Faltoso. Na interpretação dele, chuta... Na visão de vocês, na minha não foi faltoso. Você chuta o jogador ao mesmo tempo, é falta. Gente, eu não vou discutir um negócio que aconteceu em abril, gente. Não vou, o senhor está dizendo, os árbitros dizem isso. F5. Só para dar o F5 e tudo isso. Dá um F5 no teclado e de vocês. E o Osmar Loss vai passar uma temporada no exterior para se aperfeiçoar no futebol. Infelizmente, só 40 dias, né, Pascoal? Como infelizmente, mano? Nossa, que coisa feia. Não, ele vai fazer cursos lá na Europa, é bom que faça. Você aprende o que em 40 dias, Pascoal? Você não aprende a fazer um miojo em 40 dias. Você vai aprender futebol, tática em 40 dias, Pascoal? Para. Uma coisa é você fazer um cursinho lá, o cara que já é experiente. O Corinthians vai pagar isso Não, aí deve ser por conta própria. Mas uma coisa, Pascoal, você pega e fala, pô, é um treinador lá, um cara consagrado aqui no futebol brasileiro. O cara vai pra lá pra pegar algumas dicas, algumas coisas. 40 dias, vai pra Europa e aprender. Lógico, aprender. 4 dias não, Para um cara que já é especializado aqui, eu concordo que... Mas ele já é treinador. 40 dias o cara acompanhando lá o Bayern de Munique, o Real Madrid, o Barcelona, já é especialista aqui, o Atlético de Madrid, não aprende? O Osmar Loza é faixa branca no profissional. Você traz faixa branca. Mas aí ele vai mudar a faixa. Por exemplo, pro Mas o Luxemburgo... Osmar Loss começou ontem no futebol? Profissional, sim.
Profissional, sim. Ah, mas ele Tudo bem, mas Dirigir aqueles moleque lá por isso que ele tá acabaram indo lá de tirar. aprender mais um pouco. Ah, Ele mas é que começou- tá. Ô, Abel, se você pega um cara, por exemplo, do futebol profissional, um exemplo, Luxemburgo, se ele tivesse aí realmente aí a vontade de poder aprender um pouco mais e deixar de lado aí que ele sabe tudo e tudo mais, esse conceito que ele tem a respeito de futebol, eu acho que para ele seria de grande valor. O Luxemburgo, para ele se reciclar ou atualizar como queira, O Muricy 3 horas são suficientes. Pro Loss, 40 dias é ótimo. Ótimo. eu acho que é pouco. Luxemburgo é 3 horas. 3 horas conversando com o Guardiola, a mesma mesa, 3 horas. O papo começa às 4 horas da tarde e vai acabar às 7. Luxemburgo, Guardiola, o Zidane, o Klopp. O Não, Klopp. pouco, 3 horas só? 3 horas resolveu. 3 horas de curso. O Luxemburgo conhece futebol, gente. Um cara que vai, Imagina, um cara ele não que vai precisa mais do que surpreender, isso. um cara que vai surpreender, Sormani, quando ele quiser realmente ser treinador, eu acho que é o Silvinho. O Silvinho, sim, é um cara que está se preparando, é um cara que está há muito tempo na Europa, é um cara que está respirando futebol europeu. Mas ele já E tem esse 2 cara- cursos na Tá, Europa. Ele tá exato. com o Tite também, né? Esse é um cara que, quando quiser ser um treinador profissional de qualquer clube, eu acho que esse cara vai arrebentar. Ele vai, Esse sim. se ele não trabalhar na Europa e ia trabalhar no Brasil, com certeza será no Não, ele Corinthians. prefere morar na Europa. É uma preferência do Silvinho, morar na Europa. Tanto que ele mora na Itália. Da parte dele, né? Hã? O que demonstra inteligência da parte dele, né? Ah, sim. Ele prefere morar na Europa e continuar trabalhando na Europa. Se ele vai ser treinador ou não, ele é assistente da seleção brasileira. E tem aí mais 4 anos de assistente da seleção brasileira. Silvinho é um cara novo, mano. Sim, e é um cara que eu gosto bastante. E Eu o acho que esse Corinthians, cara o vai Corinthians, arrebentar. o Corinthians fez alguma proposta para ele? Concordo Não? com você. O Corinthians, num outro momento, ele tentou, Pascoal, mas o próprio Silvinho, ele disse que não, que o objetivo dele era justamente esse, permanecer na Europa, que ele estava com a família dele estabilizado lá e que naquele momento ele não tinha interesse em retornar ao Brasil. As coisas mudam, pode ser que daqui a um tempo ele queira voltar, mas eu acho que, a princípio, nesse exato momento, ele não deve querer voltar, não. Mas em cima disso que você está falando, vem ao encontro que eu já disse aqui algumas vezes. Eu gostaria muito de ver esses auxiliares alçarem em voos próprios, né? Por exemplo, Silvinho, pode ser um head coach numa boa. Sidney Lobinho, tá com o mano, ó, tempão. Pode vir ser o técnico numa boa. Kleber Xavier, idem. Tá com o Tite. Também, ó, que ele tá com o Tite. O menino lá do Grêmio, que tá com o Renato. Esse cara é bom também. Alexandre, o quê? Alexandre Faria, não é? Não lembro. Alexandre alguma Alexandre coisa. Mendes. Alexandre Mendes. isso aí. Esse também. São caras que estão ao lado Do de Felipão que você falou outro dia? O Filipão, mas o Paulo Turra acabou de começar. Eu acho que ele precisaria um pouquinho mais de cancha. Entendeu? São caras que precisariam, que poderiam alçar voos próprios. Como foi o Carille? Como foi o Carille. O Alberto Valentim. Agora, por exemplo, eu não acho que o Renato Gaúcho tenha um conhecimento tático tão grande a ponto de ensinar o Alexandre Mendes. Acho o contrário, que é o Alexandre que monta o Grêmio para o Renato dar aquela afinada. Não acho que o Filipão tenha um conhecimento tático tão grande a ponto de o Paulo Turra aprender com ele. Ele vai aprender outras coisas com o Filipão. O Filipão vai tirar proveito mais do trabalho, quando eu estou falando taticamente, mais do trabalho do Paulo Turra do que o Paulo Turra do Filipão quando o assunto é a parte tática. Mas o Sidney Lobinho tira proveito do trabalho da parte tática do Mano. O Silvinho tira proveito da parte tática do Tite. E idem para o Silvinho. Você entendeu? O Kleber Xavier. O Kleber Xavier e o Silvinho os dois com da seleção o brasileira. Tite. Com o Tite. Com o Tite, exatamente. Ah, então você acha correto o Loz ir para a Europa para passar uma temporada lá, 40 dias e tal? Mas tem que levar jogador também. Não adianta nada ir pra lá, aprender um monte de coisa, chegar aqui, o jogador é tudo. Não entende nada. Não entende, velho. Não, eu acho útil. Acho aprender é sempre útil. Vai estudar, vai observar. Ele chegou muito cru mesmo ao Corinthians, foi um erro do Corinthians, deu para ver claramente. E se está indo estudar, eu acho super positivo, Pascoal. Muito positivo. Não sei se para voltar a ser técnico do Corinthians, tá, isso não dá para dizer, não dá para antecipar. Isso o futuro vai dizer. Mas que é para melhorar a sua condição de trabalho, sim. Acho Fala, ótimo, Bel. Perfeito. Até porque eu acho que esse Abel, você não momento... precisa pedir, não. Esse Vai, momento, vai falando, esse você momento, não fala. Esse momento para ele agora no Corinthians, eu acho que é muito constrangedor. Era ruim. Primeiro que ele passou por uma pressão, que obviamente quer ser técnico do Corinthians, vai ter que passar por pressão. Ele muito jovem ainda no profissional, no futebol profissional. E, pô, ele Isso acabou de demonstra um sair, abalo? ia ficar ali de Você achou auxiliar. Você achou que esse fato constrangedor. significou um abalo para ele? Esse abalou? Com certeza, com certeza.
Pô, ele era técnico até ontem, aí hoje ele tá ali... De auxiliar de novo? Nos Rebaixado? treinos, de auxiliar. É constrangedor. Eu me sentiria mal. Não que seja uma humilhação e que ele não pudesse passar por isso. Claro que poderia. Mas se puder fazer outra mas coisa... É constrangedor. O Mano acha que É não. constrangedor. O Mano acha que não. Eu acho Mas, que seria. sabe, pra ele. Pascoal, a situação é a seguinte, cara. Dos jogos que o Corinthians fez fora de casa, o Jair ele tem 3 jogos no comando do Corinthians. Ele pegou o Palmeiras no primeiro, aí depois teve o jogo contra o Ceará e o Flamengo. Correto? Acho que foi Ceará, Palmeiras e Flamengo. Isso, correto. O Ceará foi a demissão do Loz, não é? O Ceará foi o último jogo foi do Loz, verdade. O primeiro jogo foi contra o Palmeiras. Palmeiras, Flamengo e Sport. E Flamengo. agora foi Sport na Arena. Perfeito. Os 2 jogos que o Corinthians fez fora, o próprio Osmar Loz ele não participou da delegação. Ele estava ali dentro do Corinthians ali com o auxiliar, mas não sendo auxiliar. Mas ele sentiu o tranco, mano. Mas é que tá, Pascoal. O próprio treinador, É cara, normal que isso quando aconteça. chega, ele vai querer trazer os caras que ele confia. É difícil um treinador, claro, você não precisa trazer aí Lá no um Corinthians, caminhão, o treinador staff só completo. pode... O treinador traz um assistente só. Aí que tá, Pascoal. Ele não vai querer contar com os caras que já estão lá. Porque esse cargo de assistente técnico, Pascoal, é um cargo de confiança. Não é um cara que você vai colocar ali, pô, nem tem tanta intimidade. Mas o tudo mais. Fabinho e o Coelho estão. Mas eles ainda. estão, Pascoal, num backstage. Eles não estão atuantes ali junto com o Jair Ventura, como auxiliar do Jair Ventura está hoje. Na época do Tite, não sei se você lembra, eles faziam até um revezamento, porque tinha o Carille, tô tentando lembrar quem era o outro. Cada jogo ficava um Era ali. o Kleber, não era o Kleber? É, o Kleber próprio Xavier. Kleber. Não tinha isso? Sim. Tinha isso. Mas o auxiliar mesmo ali do Tite, em determinadas partidas ali, era o próprio Kleber, porque o Carille ele montava muito o esquema tático do Exatamente. Corinthians, ele participava daquela parte da montagem defensiva do time. O Carille não era o auxiliar direto. O Kleber Xavier era o auxiliar que Porque ficava acho no que banco. um ficava lá em gol cima e o outro impedido. ficava... Sim. Tá vendo? Gol impedido? O que vocês estão Impedido, discutindo aí vai no te paralelo catar. aí, gente? Gol impedido. Não, gol Tá. impedido. Gol impedido. Se puser na conta aí esse erro, Pascoal, o Corinthians aí no Campeonato Brasileiro, pelo Aí é Fute aquele Pascoal, negócio, se tivesse o VAR. é o time mais prejudicado pela Se arbitragem. tivesse o VAR, o árbitro acionaria o VAR nesse lance? Deveria, claro. Esse gol seria anulado. Deveria. Acho que deveria. Não, em lance de gol, você pode, se você tiver alguma dúvida. É uma das Você das pode- questões você que pode- pode... O lá no árbitro, monitor e analisar o árbitro novamente lá o do lance. VAR veria isso, Esse gol e seria avisaria, anulado. anularia o O gol gol. seria anulado. É. E o jogo tava difícil, não tava fácil, não. Você vê, o VAR poderia auxiliar muito. No caso do Corinthians, saiu o Flavinho, a contabilidade do Flavinho. O jogo com o São Paulo, o gol Não fiz foi a bola contabilidade foi nenhuma, ajeitada. mas- Hã? não fiz ainda contabilidade nenhuma, mas se A quiser, bola podemos do gol ajudar. de São Paulo. Não, São Paulo reclama até Ajeitaram hoje. com a mão. Do Jonas. Ó, tá vendo, mano? Não sou eu que tô sacaneando o Corinthians. Não Os caras perde estão falando ali, eu ele tô perde quieto. Tô quietinho aqui no meu no canto. critério, né? critério Por do causa desempate. daquele gol do jogo. O Raí falou, o gol do jogo. Ô, Pascoal, tem uma informação Quantos- importante do- também é. aí com relação ao Corinthians, que é para o jogo de quarta-feira que vem, pela semifinal da Copa do Brasil, o jogo de volta. O árbitro dessa partida será o Ricardo Marques Ribeiro. É um árbitro que, de vez em quando, ele faz um monte de bobagem. Ele atrai, ele De vez em atrai. quando, ele faz um monte de bobagem. Ele atrai. Ele atrai. foi o árbitro, inclusive, daquele Opa. jogo que o João marcou um gol, que ele tá atrás da linha da bola, uns 2 metros. E o Contra o Bandeira ali Flamengo? invalida, sim. Corinthians e Flamengo. Porque o Flamengo no primeiro jogo, ele fez ali um discurso, inclusive em repúdio à colocação do Braulio naquela partida. Braulio? O Braulio, o árbitro que deixou de expulsar o Felipe Melo naquela entrada que ele deu no Vinícius Júnior. Vocês se recordam desse jogo? Isso. Então o Flamengo, ele fez uma nota de repúdio com relação à CBF, com relação ao tal do Braulio, enfim. Mas agora o Corinthians, ele poderia também fazer essa mesma nota com relação à escalação aí O do Corinthians Ricardo nunca Marques. faz isso com o juiz. Imagina, troca o do Corinthians quê? não vai jamais Acabei vai de mandar- citar um lance que foi um dos mais escabrosos da história do futebol. Um lance, mano. Um lance, Todo Pascoal. árbitro tem Não é um lance contra foi alguém. o lance. Todo árbitro tem um Pascoal, lance contra alguém. o trio de Se você arbitragem for- naquele gol, ele conseguiu anular um gol que o cara tá 2 metros atrás da linha da bola, Pascoal. Isso é um erro crasso. O Ricardo Tem lances Marques que Ribeiro você foi não- o árbitro de Santos e São Paulo no final de semana. Ou não? Foi. E daí? Aí interrompeu o lance que era contra-ataque pro São Paulo e tinha dado um minuto a mais. E você criticou o cara, tá Claro, vendo como você claro. é fisgado pelo Por seu isso é que próprio eu tô dizendo argumento? pra você Você é capaz que- de elogiar o cara. Aí você bateu, Mano, você acreditou eu tô dizendo pra você- Olha, ele apitou o jogo. né? Eu tô dizendo pra você, o Ricardo Marques Ribeiro, Você não ele ia atrai... dar esse discurso, não, O eu te Ricardo conheço. Marques Ribeiro atrai confusão. Flamengo e Vasco no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quem apitou? Foi ele? Teve confusão, ou não? Sim. Não teve O senhor tá confusão? trazendo, tô acreditando um monte nessa de expulsão? informação. Um monte de expulsão no jogo? Não É. teve? Não, Então, não lembro. o que você tá me criticando? Eu não entendi. Não, eu tô dizendo que Você todo foi árbitro veemente acerta contra o e meu erra. argumento. Acerta. Só que Você eu... tá falando que ele é um para-raio de confusão, que ele só atrai coisa ruim. Eu digo, Não tô te entendendo. todos os programas em que o Ricardo Marques Ribeiro atua, eu digo pra você Não, que ele programas atrai... não, Hã? jogos. Ele é árbitro. Ele atrai confusão.
Todos os jogos que ele atua, ele atrai confusão. Você está Então ele concordando não com o pode Mano, que ele falar, não deveria apitar? Mas eu não sou... Entenda. Você veio com o argumento pra cima de mim, me dando uma tijolada que eu não entendi. Eu falei, agora ele vai defender o cara. Eu falei, é sobrinho do Pascoal. Eu falei, bom, vamos guardar. Não. Aí numa dessa, o Ricardo Pascoal Marques vem e concorda Ribeiro, comigo. Eu já não entendi O mais nada. árbitro Ricardo Marques Ribeiro, todo jogo que ele atua, ele atrai confusão. Então ele não tem que estar Eu nesse não jogo. acho que seria o árbitro mais indicado para uma partida tão importante como essa. Mas eu acho que os árbitros erram, acertam a favor de um de outro de maneira... Por exemplo, Normal. Pascoal, o Daronco, Normal. que vai estar no normal. VAR do Você jogo do acabou de Palmeiras, dizer ele deveria que apitar tem esse 40 jogo. anos de profissão, já só não viu o cachorro Não, voar. mas alguns dos caras tá erram bom. porque Tá bom. é normal. Ele acha Por que é exemplo, normal. o Daronco não Você falou está uma coisa apitando. certa, quando Você tá sabe- no VAR, muito time pequeno vai deixar de ser prejudicado. Sim. Muito time que não tem representatividade e força em entidades, Sim. federação, federações, confederação, vão deixar de ser prejudicados. Ah, Pascoal, Será para que com vão? isso. O VAR acho que vai servir só pra grande, viu, seu irmão? A câmera do VAR vai estar só no gol do time grande. Lá. Opa. Não, Aí vira- vale para todo mundo. aí vira uma esculhambação Vale pra todo muito mundo. pública demais. Aí não, aí vale Mas para todo então, mundo. Pascoal, eu acho que o não Daronco que vai estar no. ficar na imagem? Ele vai estar no VAR do jogo VAR? do Palmeiras. No jogo do Não, Palmeiras? Ele vai estar no VAR do jogo do Palmeiras, ele Isso. não vai estar no VAR do jogo do Corinthians. Mas é um cara que poderia estar, sim, em campo, apitando esse jogo. O Daronco é um cara muito mais representativo hoje para a arbitragem. O Daronco é um ídolo do Corinthians. Ah, que ídolo, seu nariz. O Daronco é Mas um a ídolo. boleirada respeita mais, Pascoal. O Ricardo Marques Ribeiro, ele aprontou uma atrás da outra. O jogador chega que nem o Jeromel chegou ontem, o Daronco faz assim no cara. Vixe, ele ia parar no escanteio. Ele ia parar no escanteio. Esse Então sim. você acha que o Daronco tinha que botar o jogo do Corinthians? Eu acho, Pascoal. E o Daronco, de vez em quando, ele faz bobagens também. Aquele jogo do Palmeiras contra o Bahia, que deu aquele pênalti, expulsou, depois ele olha no VAR, reverte a decisão, enfim. Não, foi Palmeiras e Bahia no lance do Pênalti pro Palmeiras. expulsão do Ele expulsou Davis, o jogador do Davidson. Bahia, ele expulsou o jogador do Bahia, depois ele reverte a atrás. expulsão, Isso, exatamente. dá o cartão amarelo e marca E o pênalti confirma o pro pênalti. Palmeiras. Perfeito. Então, mas Aí- ele fez uma bobagem. De vez em quando eles fazem bobagem, Pascoal, Mas- mas o Daronco faz menos do que o Ricardo Marques. Aí teve aquele jogo que o São Paulo reclamou da arbitragem. No jogo seguinte, que ele apitou o do São Paulo, né? Ele deixou ele dar 2 pênaltis num lance só. E agora ele só está no árbitro de vídeo. Agora eu não entendi nada. Você fez uma charada. Presta atenção. Não entendi Então, nada. presta atenção. Chama o break, Eu vai, esqueci, Pascoal. sinceramente. Ó, eu acho que você Chama o esqueceu as break, palavras. Presta Chama o break. atenção. Eu acho que ele esqueceu as palavras. Você acha que botaram na geladeira, é isso? Botaram no Vai freezer. pra grupo. Freezer. Vai pra Imagina, grupo. Pascoal. Claro. Imagina. Vai pra grupo com essa resenha. Todo mundo quer estar no VAR, Pascoal. Ué, aqui eu vai, é tô legal. todo mole. Opa! Que é- Não vai ser xingado, vai estar no ar-condicionado, dá pra comer uma coxinha. Não Pô, erra. Você é louco. Ele não vai querer estar no VAR, isso, mano. Pô, não vai ser xingado, não vai ser pega cobrado pela chuva. imprensa, não vai pegar tomar chuva. Melhor Não tem- coisa, não tem como errar. Pô, Não tem como errar. Qual é o árbitro que você queria pra apitar o jogo do Corinthians? não, eu acho que o Daronco, que vai estar no VAR do jogo do Palmeiras e Cruzeiro, ou no caso o Cruzeiro e Palmeiras, que o jogo vai ser em Minas, Chama gratidão. eu Isso acho aí, que ele é isso, um cara isso. mais preparado hoje do que o Ricardo Marques Peraí, Ribeiro. o Corinthians empatou 0-0 no Isso é Maracanã, vai reconhecimento. jogar em casa contra o Flamengo e a preocupação é o árbitro? Eu acho que pode ser. Nossa, mano, que ingratidão, Pode que ser. coisa mais Será um jogo extremamente difícil. Que ingratidão. As duas equipes vão estar nervosas. Corinthians e Flamengo estarão aí com os nervos à flor da pele. Os dois estão pressionados. Decisão, mano, decisão. Ah, Pascoal. Decisão tá todo mundo quente. Pascoal, tá todo jogo mundo grande, querendo. jogo grande, Todo mundo Pascoal. querendo. Não tem que ter sorteio, Pascoal. Tem que apontar os melhores. Falar, é esse e é esse. Mas essa é a Então, fórmula tem que do premiar Brasil. os Eu dois também melhores acho que tem que árbitros. apontar. Eu também Que acho. árbitro tem que ser Esse escalado. negócio de sorteio, não tem que ter Pascoal. sorteio. Sorteio Mas você tem que teve fazer na sorteio, mas telecena, por uma no Silvio época Santos, jogando nebulosa, futebol. Sorteio por uma meio época dirigido, nebulosa né? no futebol. Sorteio é meio Vamos pro confuso. intervalo comercial, a gente Sorteio volta na já. Já vê se telecena, eu consigo convencer o mano de que é assim que E funciona. tem que as perguntar coisas, depois pelo Twitter Ah, nós aí. estamos sabendo no Twitter que Como é a que tá? torcida do Se São for- Paulo é. vai torcer pelo Corinthians nesse final de semana. Daqui a pouco a gente volta já também com a indicação para vocês. A gente volta já já. Adoraria. Adoraria que essa pessoa viesse fazer o rádio. Adoraria. Adoraria. O senhor mano, onde está o Você capilha, hein? cumprimentaria ele? Não estenderia a mão pra ele. Mas Não pra quê? estenderia. Você pode falar? Um Um elemento aí. Um ex-árbitro. Um elemento. Mas você não um pode elemento. fazer isso. Lembra qual foi o árbitro que deixou o Rogério no vácuo? Lembra? Rogério Rogério Ceni. Ceni? Opa! Teve Teve um isso? árbitro que não Não. deu a mão pra ele. Opa! Vocês não lembram desse árbitro? Era um cara famoso. eu esqueci. Mas ele foi Eu vou cumprimentado lembrar, ironicamente Foi, ou não, foi... com a mão no vácuo. Mas Não, foi é. ironicamente ou foi na Não, boa? porque o Rogério tinha criticado esse árbitro, ele foi cumprimentar o cara e o cara deixou ele com a mão no vácuo. Vocês não lembram disso? Não lembro, isso aí Não não. lembro desse O não, Valentino Rossi fez isso esses dias com o Mark Marques. É, É muito feio fazer O isso. Cuca aí. fez isso com o árbitro, depois do jogo do Santos com agora. Não foi com Jogo do o Atlético Mineiro, do Cruzeiro, lá em Cruzeiro. Belo Horizonte.
Ele cumprimentou os dois assistentes. Não, Ele não cumprimentou o árbitro. Ele não cumprimentou o árbitro. Muito feio. O Salah deu uma ignorada no Sérgio Ramos, numa premiação depois. Também Só tem porque isso. o cara ficou um hipô Tem dele o na final WhatsApp. da Champions. Tem o WhatsApp aí, manda lá. Fala galera do Fox Sport Rádio, aqui quem fala é o Guilherme da Grande São Paulo. E queria perguntar para vocês que se o Cruzeiro não sair com um resultado bom da Bombonera hoje pela Libertadores, ele corre sério risco de ser eliminado? Ou você acha que mesmo vendo os últimos jogos, eles ainda conseguem reverter o placar no Mineirão em caso de derrota hoje na Bombonera? Só mais uma coisa, eu queria falar que o Sormani nas últimas semanas tá meio doido, ele fala umas coisas meio absurdas, aí depois quando ele erra ele fala que ele é humilde, né? E chupa Flavinho! Aí, Flavinho. Aí, Na verdade foi pro Sormani. Foi pro Sormani, fala umas coisas absurdas. Meio louco e fala quando que era, você- você disse que tá humilde. É humilde. Não, mas é assim mesmo, a gente tem que entender. Às vezes O Cruzeiro a gente fala precisa um monte fazer de- o resultado hoje também. Quem? Se o Cruzeiro levar uma tunga O hoje... jogo hoje é complicadíssimo. Sim, hoje Aquele é o time jogo que jogou do- maior contra o jogo Palmeiras. do Palmeiras mundo ganhou- o Boca Juniors perdeu duas partidas em La Bombonera nessa temporada. Perdeu uma partida para o Poçante e Godoy Cruz, 2-1. E perdeu para o Mas o Godoy Palmeiras Cruz não dá mal no campeonato. 2-0. 2-0. Aquele time que jogou contra o Palmeiras, que o Palmeiras venceu por 2-0, não existe mais. Não é assim não. Aquele time é. Tem O goleiro é Pavon tá lá, diferente. o Pavon tá lá, os zagueiros estão lá Não, não, também. os zagueiros chegaram novos, o Esquerdó chegou agora. Não, esse chegou, o outro não. O lateral Não mudou esquerdo, tudo. o Uruguai, Não o mudou Magajan tudo. estava. O lateral então. esquerdo e o lateral direito são novos. O Jara e o lateral direito que é o Uruguai, que foi O contratado Benedetto agora. tava lá. O Benedetto estava machucado. Tá, o Benedetto já tá tá O lá. machucado. Benedetto vai jogar agora. Vai jogar agora. Vai jogar Pavon e Benedetto. O Pablo Pérez vai jogar de O volante. Tevez estava lá também. Vai jogar, mas não jogou, Uma era coisa, banco. Sim, mas... Todo mundo fala Vai lá. sempre com razão da força do Boca Mudou, na você tem razão, Bomboneira. é que mudou É tudo. ou não é? Mas o Boca Juniors, aquele Andrada ele não joga botou fé, bem fora de casa Claro. também, sempre. Sempre, é. Não adianta ficar falando só de Bomboneira, inclusive tem vários títulos históricos. conquistou fora, Ganhou do exatamente. Grêmio jogando fora e jogando na Ganhou do Bomboneira, Santos. ganhou do Santos. Então, Eliminou o Corinthians no Pacaembu. o uma Boca vez. Juniors Não, teve, não. teve ajuda de O arbitragem. Corinthians Teve. foi eliminado pelo Boca no Pacaembu por causa do seu Carlos Amarillo. Sim. É diferente. Mas eles Uma das jogam maiores igual. vergonhas da história do futebol. Eles O Boca jogam eliminou bem o Palmeiras fora. da Libertadores por causa de Ubaldo Aquino. Ei, como vocês choram, hein? Nossa Não, senhor. senhora. Nós falamos a Ave verdade. Maria. Nosso compromisso é com a verdade. Nossa senhora. É com a Quer um verdade. tango pra vocês? Ah, louco. Não, senhor. Ô Pascoal, a situação do Cruzeiro Nossa. é um pouco complicada porque o Arrascaeta hoje é desfalque. O Cruzeiro, com exceção do Arrascaeta, ele vai ter o time completo. Ah, mas né? o Rafinha tem entrado bem, mano. Sim, o Rafinha é é um um Não bom acho jogador. que acho que imediato. vai fazer falta, não. Então, possivelmente o Cruzeiro vai jogar com a escalação ali, o Fábio no gol mesmo, o Edilson na direita, a zaga ali formada por Dedé, Léo e o lado esquerdo ali é o Egídio. Vai jogar ali com O Lucas com Silva e o o Henrique. Lucas Silva e o Robinho um pouco mais adiantado. Thiago Neves junto com o Rafinha e o próprio Robinho, Barcos na frente. Robinho, Thiago Neves e o Robinho, Rafinha. Thiago- E na frente o Barco. O trio do Essa é a meio. escalação do Cruzeiro, mas o Arrascaeta vai fazer muita falta. E você pega um Boca do outro lado, que tem Pavon, tem o Benedetto, você tem aquele Zarate também, Zarate iniciando vai o time. funcionar O Nandes já O Nandes, jogava, é do titular, lado direito ali continua. também. Continua. O Pablo o Boca vai Pérez. jogar com 3 volantes e o Zarate como engante, como eles falam. Mas é que lá. tá, Pascoal, os 3 volantes do Boca não são aqueles volantes cabeçudos aí Não, que Pablo só dão Pérez, enxadada. Não são Ralph, como é que é? Não, Como é de que você Catar, fala? não. Douglas. Não compara com o Corinthians, não. Vamos Não, usar não, outro tô exemplo. dando força pro que você tá falando. Porque você reclama dos 3 volantes quando eles não têm qualidade Ralf, de jogo. Douglas e Gabriel. É. São jogadores, Os aí o jogadores Douglas do deveria ser de Internacional saída do Boca tem. Vou respondendo a pergunta do menino. Acho que ali. os volantes do Boca hoje serão o Barrios, o Pablo Pérez e o Barros, Nantes. Pérez e o Nantes. Acho que são os Barros, 3 o aí. Pérez Exato, que devem jogar. E o Nantes. Se o Cruzeiro O Pablo perder o Pérez jogo tem mais lá, qualidade pra sair. eu acho que ele tá fora da Libertadores. Ele não pode perder esse jogo. Ah, não acho não, senhor Mani. Por Eu mais acho. que o retrospecto do Cruzeiro no Mineirão não seja lá tão bom, Tô falando como o pelo Cruzeiro tem retrospecto. perdido, mas eu acho que o Cruzeiro, se ele precisar reverter um placar, ele depende. consegue. Se for um 3-2, perder de 3-2, conta o gol fora. Contra o Sim, gol fora. Libertadores Aí faz Sul-Americana. 1-0, resolve. Depende disso. Depende como Mas sabe o perder. que acontece, ô, Até Abel? perder tem O que eu- jogo. Claro que perder nunca é bom. O que eu- ideal é o que eu- empatar ou ganhar. Mas se perder, é melhor perder de 3-2, 4-3 o do que que eu perder acho- de 1-0. O que eu acho é que o Cruzeiro é um time que não sabe jogar com a posse de bola. Ele sabe jogar Do jeito de sem hoje. sem a bola. Hoje é um jogo pra ele. Rouba a bola e dá o contra-ataque. Exatamente. Ele fez vencido o primeiro jogo pega- fora. Hã? Ele ganhou o primeiro fora do Exatamente. Santos, do Flamengo, Do Flamengo. do Exatamente por Palmeiras. isso. Exatamente por isso. Isso- Porque ele não tem que propor o jogo. Ele fica na dele.
Quando você... E essa é a zona de conforto do Cruzeiro. Se você tira o Cruzeiro da zona de conforto, é problema. Por isso que eu acho que se ele perder o jogo hoje, ele vai ter que sair dessa zona de conforto dele no Mineirão. E aí vai cair no que cai o Boca adora, que é jogar também no contra-ataque. Exatamente. Gente, estamos terminando aqui o programa. O Thiago Quero Neves tem que agradecer a decidir hoje, hein? Amanhã o Ben já volta. Esse tem que decidir. Ele já... O Ben já volta normalmente. Hoje foi o dia. Você acha que ele volta amanhã? Volta amanhã. Quinta Você tem certeza? Se fosse sexta, não, mas é quinta. Mas amanhã é quinta, já emenda com É quase sexta. Quinta é quase sexta já. Quinta é quase, exatamente. Pra muita gente, quinta já é sexta. Já é sexta, pra muita gente é. Vem aí. E é o dia do perdão, né? Hã? Ele vai testar o dia do perdão dele com a gente. Vamos ver se ele vai Vamos ver se ele vai vir com paciência. Ele não vai ofender ninguém. Também tem isso. A gente vai testar. Vem aí a Daniela Boaventura para trazer as últimas informações para você no De Primeira, tá bom? Um abraço para todo mundo. Obrigado, Abel. Obrigado, mano. Obrigado, Valeu. Flavinho. Obrigado, Sormani. Obrigado a você em casa pela atenção de sempre. A gente agradece e a gente volta amanhã. O Ben já volta aqui apresentando o programa. Eu não tenho tá bom? tanta certeza. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau.